Pastor Paulo Lutero de Melo, o ministério a serviço do louvor a Deus. Desperta, Brasil, Brasil, está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele. Sexta-feira, 29 de abril de 2022, está no ar o seu programa A Voz do Brasil para Cristo. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Esse programa tem a direção de pastor Paulo Lutero de Melo. Hoje na apresentação eu, evangelista Flávio Fernandes, com a colaboração do meu amigo aqui Rinaldo Cortez, e da técnica de som a Daiane Brito. Ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. É muito bom estarmos aqui juntos nesse dia para falarmos do amor, da graça de Jesus Cristo para a vida de cada um de nós que estamos agora ouvindo essa programação. Muitas bênçãos vai receber. Que Deus possa tocar o seu coração através da palavra, do louvor que estaremos falando para cada um de nós nessa tarde. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. Pastor Paulo Lutero de Melo, diretor desse programa, ele está hoje, agora, lá na Convenção Estadual das Igrejas O Brasil para Cristo, ali em Campinas. Começou ontem, quinta-feira, hoje o dia todo, e amanhã o grande encerramento aqui no Grande Templo Brasil para Cristo Pompeia. Que Deus abençoe nossos pastores, todos os nossos pastores do estado de São Paulo, pastor Luiz Fernandes Bergamin, pastor Paulo Lutero de Melo e todos que estarão lá falando da obra do Brasil para Cristo e trocando informações, fazendo projetos para que a obra de Deus continue grande aqui no estado de São Paulo. Ontem nós tivemos aqui um programa especial feito para as irmãs Maria Helena Salme, Renata Salvestrini, pela Wanda, que trouxeram a palavra de Deus ao nosso coração, um programaço. Deus abençoe essas queridas irmãs. E hoje eu estou aqui com meu amigo Rinaldo Cortez. Boa tarde, Rinaldo. Tudo bem com você? Boa tarde. É uma honra, uma imensa alegria de estar aqui com vocês. O irmão Flávio já é um conhecido há mais de 40 anos. A Daiane, que estou aprendendo a conhecer, uma pessoa maravilhosa, sensacional. O seu marido Fernando, né? Muito gente boa. Cara, é uma alegria, né? Imensa. O convite que me foi feito, né, pelo pastor Paulo de estar aqui hoje me fez só ficar muito contente. Amém. Queremos então agradecer ao nosso pastor Paulo Lutero pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, Rinaldo? Mais uma vez. Eu te pergunto, aonde você estava na quinta-feira, 17 de janeiro de 1991, às 7 horas da manhã? Pensa aí, é difícil? É difícil, mas eu vou dar a resposta. Pensa aí, vamos lá. Onde você estava? Nós estávamos fazendo um programa chamado Bom Dia com Jesus, na rádio Morada do Sol. Há 31 anos atrás. 31 anos atrás. Pastor Paulo Lutero comentou aqui na quarta-feira, no finalzinho do programa, e comentou que nós estaremos aqui depois de 31 anos. São muitas coincidências, Flávio. A gente está junto hoje. Naquele tempo, a gente comentou sobre uma guerra que estava havendo, né? Guerra do Iraque, né? Guerra do Iraque, guerra no Golfo. E olha a coincidência, né? Hoje nós estamos vivenciando uma outra guerra, né? Em outro lugar. Exatamente. É assim, uma coincidência de Deus, né? Não é uma coincidência da sorte ou do azar. Pois é, depois de 31 anos que se passaram, nós estamos aqui juntos
fazendo mais um programa de rádio para a obra de Deus. Amém. Estamos vivos, né? Sobreviventes do Covid, né? Estamos Depois, aqui. 31 anos é muito tempo, né? Inclusive você gravou o programa, foi isso? Foi. Minha mãe, né? Eu pedi para ela gravar na época e ela fez direitinho. Gravou a velha fita cassete. Fita cassete. Um drama para você poder passar para mídia digital, né? Mas tudo bem, consegui, tá lá, né? Pastor Paulo Tero falou na quarta-feira que ele deve apresentar esse programa um dia para os irmãos aí, né? Vamos esperar então. A nossa voz era diferente. Tudo diferente, né? Tudo. A gente era molequinho, né? Tinha 6, 7 anos naquela época, né? Depois passava a Kombi e pegava a gente para levar para creche, né? Se fosse assim, né? 31 anos. Gente que nem nasceu nessa época, né, Daiane? Não tá nem nascido nessa época e nós fazendo programa de rádio. Amém. E é uma honra estar hoje aqui com a obra já estabelecida, né? Com o programa já bem forte, né? Na rádio. É uma maravilha. Um trabalho incrível de pastor Paulo Tero de Mello, que é mais de 40 anos, né? Amém. Mais de 40 anos fazendo programa de rádio. Muito usado por Deus. Muito usado por Deus. Quantas pessoas foram salvas? Quantos foram abençoados através dessa programação? Não tenho nem ideia, nem imagino. Pastor, não. Às vezes coloca o telefone no ar aqui, pessoas entram contando testemunhos, coisas que Deus fez na vida delas através dessa programação. E estamos continuando isso, né? Isso que é importante. A obra continua, ela é dinâmica. Amém. Então, como a obra continua, eu queria te convidar para no próximo domingo, às 10 horas da manhã, estar aqui na rua Carlos Vicari 124, aqui perto ao campo de futebol do Palmeiras, para juntos louvarmos ao nosso Deus, um culto de louvor a Deus, né, Rinaldo? Amém. E o quanto é importante estarmos na casa de Deus para louvar a Ele. A importância é o seguinte, né? A gente fazer a obra de Deus. E como é que a gente faz a obra de Deus? É estando na igreja, aprendendo a palavra de Deus e praticando. Como é que se pratica? Fazendo um exercício diário ou um semanal de ir para a igreja, de ter comunhão com os irmãos. Amém. Né? Isso que é importante, é manter a fé acesa, manter a fé viva. É por isso que nós estamos aqui. Manter a fé acesa, manter a fé viva. Isso. Como isso é importante para cada um de nós. E como falamos aqui em trabalho, nessa semana, pastor Paulo Tero, ele participou na segunda-feira da Jornada em Defesa da Vida e Família. Você que está ouvindo essa programação e perdeu e não conseguiu ouvir ou ver essa grande obra, você pode ir no YouTube, digitar lá Jornada em Defesa da Vida e Família, que vai aparecer o vídeo referente a todo esse trabalho que foi feito com o pastor e deputado federal Roberto de Lucena, um grande trabalho que está sendo feito justamente para estarmos ali combatendo coisas que aconteceram e que acontecem até no nosso meio evangélico, né? Que por causa da Covid nós tivemos um isolamento forçado e o nosso país ele já é tão evangélico, né? Tem mais da metade de pessoas evangélicas. E, no entanto, né, pastor Paulo Tero toca nisso no final desse evento. Ele fala que nós temos uma meia-culpa, né? Nós olhamos para nós mesmos porque o Brasil avançou tanto no evangelho, né, que tem tantas pessoas evangélicas, até participou desse evento o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, hoje nós temos um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. Nós temos pessoas evangélicas em todas as áreas da sociedade. E mesmo assim, né, quando entra uma pandemia, a gente vê aumentar os casos de violência doméstica, violência contra a criança, violência contra o idoso. E aí, Rinaldo, temos que fazer essa meia-culpa mesmo? Ah, devemos. Eu acredito assim, o tempo vai esclarecer muitas coisas, né? As coisas vão se passando, o tempo vai se passando, e a gente percebe que às vezes estamos sozinhos. Né? Apesar de estarmos em casa no tempo da reclusão do Covid, né? Mas o que acontece? A gente pensa que está sozinho, né? A gente pensa que Deus não está mais olhando por nós. Então as pessoas começam a fazer coisas erradas. As pessoas começam a transparecer o que elas verdadeiramente são, né? Quando a gente está na igreja, a gente tem um certo formato, né? A gente tem uma aparência, algo, né, que a gente quer pôr para fora. Quando a gente está em casa sozinho, pode ser que nós sejamos um pouco diferentes. O pastor Paulo, lá no final, no encerramento do evento, né, ele coloca que devemos, os líderes, principalmente os líderes das igrejas, se olharem no espelho. Porque eles são líderes. Eles têm que ser os comandantes das ações que vão ser feitas. Então, porque se nós temos hoje um país mais evangélico, metade da população evangélica, aí não importa o número, era para estar melhor.
para ter mais. Não fecha, né, para ter mais, ou seja, o evangelho atuando nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, menos violência, né? Mais amor, mais compreensão. Mas não é isso, ou seja, com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa e apareceu um outro lado, né? Um lado da violência, um lado das pessoas ficarem isoladas e não se darem bem, e isso não fecha a conta, né? A conta não fecha. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser revista, né? Por que a gente acha, né, por essa população toda enorme, né, que é evangélica, a gente deveria estar melhor, né? Porque às vezes as pessoas, elas não se converteram. Elas têm o título de evangélicas, mas o seu coração ainda não está contrito lá com Deus. Não aceitou uma salvação que Jesus propôs para nós. Então essas vidas, elas continuam vivendo da forma como elas queriam e só estavam sendo tolhidas porque estavam dentro de uma igreja. Quando você está dentro de casa, a coisa pode mudar de figura. Aí vem a violência, vem as ações erradas. Amém. Então que Deus possa, né, tocar muitos corações e transformar muitos corações, né? Amém. Para que esse evangelho entre e mude atitudes, né? Mude o jeito das pessoas serem, né? E passe aí a fazer a diferença no nosso país. Você quer ver, Flávio? Só mais uma coisinha. O nosso programa chama A Voz do Brasil para Cristo. Correto? Certo. Nós poderíamos também fazer uma mudança nessas palavras e dizer assim, que este programa seja a voz de Cristo para o Brasil. Nós temos essa missão. É de informar as pessoas, de levar a palavra de Deus. Né? A gente podia, né? A gente pode fazer isso, estamos fazendo, estamos tentando. Há quantos anos o programa de rádio existe? Com outros nomes, com outros feitios, mas sempre tentando levar a palavra de Deus. Estamos tentando fazer a nossa parte. As pessoas precisam ouvir, aprender e praticar. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a Deus? Há um lugar. E depois você vai ficar com as informações do banco para ajudar essa obra a prosseguir. É importante isso, Reinaldo. Nós estamos sustentando a obra de Deus, nós estamos colocando, investindo, né? Parte dos nossos ganhos, do nosso salário para manter a obra de Deus. Meu Deus, isso é um investimento, né? É uma ação que a gente tem que fazer cotidianamente para que o evangelho cresça. Você não tem como manter uma igreja, manter uma obra sem custo. E esse custo tem que ser pago por alguém. E a família de Deus é grande, como Amém. Você falou, né? A população é grande. E se cada um der um pouquinho, sairá muito barato para todos. Isso. O custo será muito pequeno. Amém. Então fica aí com o louvor a um lugar e com as informações do banco, e depois nós voltamos com a palavra de Deus. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
Para você que ama este programa e quer que ele continue no ar, anote as informações dos bancos e escolha o melhor para você. Banco Itaú, agência 0713. Banco Itaú, agência 0713. Banco Itaú, conta corrente 40 611, dígito 4. Banco Itaú, conta corrente 40 611, dígito 4. Banco Bradesco, agência 2688, dígito 3. Banco Bradesco, agência 2688, dígito 3. Banco Bradesco, conta corrente 90 68, dígito 9. Banco Bradesco, conta corrente 90 68, dígito 9. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. A Voz do Brasil, para Cristo, sob a direção do pastor Paulo Lutero de Melo. Glória a Deus por estarmos aqui fazendo este programa e trazendo o que há de melhor, a palavra de Deus para os nossos corações. Rinaldo, você tem uma palavra, um recado de Deus para as nossas vidas essa tarde? Eu tenho um recadinho que chama-se, se fosse dar um título, chamaria... na verdade é uma pergunta, né? Quem é Jesus para você? Né? Eu queria dizer assim, é uma honra estar aqui pregando num lugar histórico, né? A nossa igreja é histórica. Sim. Muita gente pode falar assim, a nossa igreja foi formada nos anos 50, né? Mas na verdade, nós viemos lá de trás. Se a gente for consultar a história, quando Martinho Lutero iniciou a reforma protestante lá no século XVI, né? Isso. Século XVI, né? 16. Isso, 1517. Foi ali que começou, porque ele se revoltou contra algumas coisas que estavam erradas dentro da igreja. E esses erros da igreja, eles vieram na história, né? Se você for acompanhar a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, a gente vê aquela igreja primitiva, aquela igreja que fazia as coisas certas, né? Que dividia tudo com todos. O tempo foi passando, apareceu um sujeito chamado Constantino, que era um imperador romano, e num belo dia ele decretou que o cristianismo seria uma religião oficial para o Império Romano. Olha só, né? A gente pode pensar assim, poxa, que legal, né? Cristianismo. Só que foi o maior erro da igreja. Porque a partir desse momento, as pessoas que entravam na igreja já não eram convertidas. Praticamente foi um decreto do imperador. Então as pessoas se sentiram obrigadas a entrar no cristianismo. E aí, as pessoas entraram com o paganismo, com as práticas erradas. Eu entro, mas eu trago comigo os meus passados. Isso, tudo, você leva lá para dentro. Então a igreja foi se contaminando até o dia que esse monge católico chamado Martinho Lutero se revoltou contra tudo que estava ocorrendo e fez uma separação, né? Então aí nós temos o quê? A história, né? A história da nossa obra, então, não é recente. A gente se volta lá atrás, com os primeiros protestantes, onde chegamos até o dia de hoje. No meu tempo, Flávio e ouvintes, Daiane, que está aqui, né? Quando eu era garoto, eu tinha lá para volta de 9, 10 anos de idade, eu tinha um aparelho em casa, retangular, que era conhecido como o aparelho do diabo. O que era o aparelho do diabo? A televisão. Tinha imagem, falava, né? Naquele tempo, eu não era evangélico na época, era católico, mas os crentes, né, os protestantes na época, achavam que a televisão era um instrumento do demônio, né? Só que é o seguinte, vou dar aqui um testemunhozinho pequenininho. Nessa idade, que eu tinha 9, 10 anos, passava uma série infanto-juvenil chamada O Túnel do Tempo. Túnel do Tempo, lembra? Saudade, hein? Tony Doug lá, iam viajando, né? No tempo, na história, né? No espaço, na história, onde eu queria chegar. E o que acontecia? Eles chegavam no lugar onde eles caíam e eles tinham conhecimento da história dos fatos que estavam ocorrendo. Eu, como criança, garoto, falei, nossa, eu quero ter esse conhecimento. Então eu comecei a estudar história, né? Foi aí, dentro da história, que a gente conhece um personagem chamado Jesus. Aí vem a pergunta que eu comecei. Quem é Jesus para você? É um personagem histórico, simplesmente, ou ele é o salvador da sua vida? Jesus, como personagem histórico, é aquele que a gente conhece dos livros, nos filmes,
onde ele aparece de cabelos longos, pele branca, olhos azuis. Barba, né? Barba, né? Aquele, né? Mas só isso, né? Será que é só isso que acontece, né? A gente só vê Jesus dessa forma? Ou ele é o nosso Salvador? E quando a gente fala em salvação, salvação do quê? Né? Quando Deus criou o mundo e colocou lá o Adão e a Eva lá no Jardim do Éden, ele começou a revelar alguns sinais de salvação para a gente. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver que ele colocou a árvore da vida ali no Jardim do Éden, já como um sinal de uma salvação. Por quê? Quando ele fez o homem e a mulher, ele disse, não pequeis. Mas existem 2 versículos na Bíblia que são muito, vamos dizer assim, cruéis para a humanidade. Um deles diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Grande realidade, né? Todos pecaram, não há exceção. Não tem saída, né? Não tem saída. E esse aqui, que está em Romanos 6:23, é pior ainda. Ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Então significa que todo aquele que peca está condenado à morte. A morte eterna. E o que é essa morte eterna? É a eterna separação de Deus. Então todos nós estaríamos condenados. Só que Deus foi colocando alguns sinais. Como eu citei, a árvore da vida. Se você for um pouco mais para frente, lá em Gênesis, o arco-íris colocado no céu, né? Quando Deus falou assim, ó, a partir de hoje nunca mais o mundo será destruído por águas. Sim. Era um sinal de salvação, salvação da humanidade. Aí você vai avançando um pouco mais, a serpente que é colocada lá na haste, Moisés, né? Para que todo aquele que lhe olhasse, né, não morresse da picada das serpentes, né? Era um sinal de salvação. O cordeiro pascal que foi morto para se passar nas portas, quando o povo hebreu... O sangue do cordeiro passar nas portas. O sangue do cordeiro, isso. Para evitar a morte. Quando o anjo da morte ia passar, naquelas casas em que tivesse o sangue, não haveria morte. Já era um sinal de salvação. Né? Você vai acompanhando isso na Bíblia. Jesus, quando estava na terra, em forma de homem, ele também deixou um sinal. Se nós nos atentarmos para a ceia, né, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, temos lá o pão e temos o vinho. Né? Isso. O pão, se você reparar, ele é todo partido, ele é todo quebrado. Por quê? É uma simbologia do corpo de Cristo que foi morto na cruz por nós. Salvação. É um sinal de salvação. Quando você vê o sangue, quando você vê, aliás, você vê o vinho, né? O vinho, o suco de uva, ele é derramado sobre os cálices. Esse derramamento é uma simbologia do sangue derramado de Cristo na cruz para nos salvar. Né? Então foram sinais que o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, colocou como salvação. E ele seria o maior expoente de salvação. Né? Ele foi o Cristo. Então há um versículo na Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi o sacrifício perfeito. Existe uma frase de um... Ele é um teólogo, só que ele é católico, né? Sem problema. Chamava Tomás de Aquino. Ele dizia assim, a expiação do pecado, ela só funciona se aquilo que nós estamos oferecendo para Deus for igual ou superior ao pecado que nós cometemos. Olha só que interessante. Profundo, né? Profundo. A gente tem que dar algo a Deus que seja igual ou maior do que aquilo que nós erramos. O ser humano tem a mania de graduar o pecado. Pecadinho, o pecado, pecadão. Né? Então muita gente faz assim, eu minto, mas eu nunca matei. Só que para Deus não há graduação, é pecado. Pecado, tudo igual, né? E o salário do pecado é a morte. Né? Jesus, a gente pode qualificar ele como o salvador de toda a humanidade. Porque o sacrifício dele extrapolou essa expiação. Essa expiação que a gente fala é com X, tá? Expiação é você dar algo em troca em forma de perdão de uma dívida que você tem. E a nossa dívida é o pecado. Né? Não adiantava mais o sacrifício de animais. Quantos animais os judeus sacrificaram e não adiantou nada? Por quê? Porque o nível de sacrifício desses animais não chegava a cobrir o pecado que eles estavam cometendo. Mas quando Jesus se fez homem, sofreu, morreu na cruz, deu a vida por nós, derramou o seu sangue, ele conseguiu ser o sacrifício perfeito. E nessa perfeição nós devemos viver hoje.
Hoje, por exemplo, hoje é sexta-feira, último dia da semana, último dia do mês. Para muitos, ninguém mais vai trabalhar, ninguém mais vai estudar o resto da semana, para a maioria. Hoje é o último dia, mas por que não ser o primeiro dia que o nosso ouvinte, que está agora nos ouvindo, de ser o primeiro dia de relacionamento com Cristo, desse Cristo Salvador, de reconhecimento de que há um pecado em sua vida e que esse pecado pode ser perdoado por Ele. Aliás, já foi perdoado lá na cruz. Basta apenas a gente ter a justificação, e a justificação já foi feita plenamente. E eu gostaria de dizer que ainda Cristo disse assim, né, lá em João: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Este é o nosso Cristo. Esse é aquele a quem nós devemos adorar, amar de todo o coração. Ele nos salva, Ele nos livra, Ele nos protege, e é esse Cristo que temos que servir. Eu espero que todos que estão nos ouvindo agora possam estar sentindo o mesmo. E que comecem hoje. Não é hoje o último dia da semana. Pode ser o primeiro de um melhor relacionamento com Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. E eu estava falando aqui, eu lembrei de Apocalipse 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém. Nós falamos de um Jesus Cristo que faz nova todas as coisas. Não importa o que você fez na tua vida. Não importa o pecadinho ou o pecadão. Não importa o tamanho do pecado. Se for uma coisa assim, nossa, ninguém vai me perdoar. Esquece. Jesus fala para nós: agora, eis que eu faço nova todas as coisas. Quem está falando isso é Jesus. É aquele que o Rinaldo acabou de falar, que morreu para nós na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para nos salvar. Se você está ouvindo essa programação agora e acha que para você não tem saída, Jesus está falando agora para você: eis que eu faço nova todas as coisas. Todas, não escapa nenhuma. São todas as coisas. Ele faz nova na tua vida. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade. Então que você possa receber essa palavra no seu coração e saber que Jesus Cristo está ao teu lado. Vamos ouvir um louvor, Os Planos de Deus, e fique com as informações bancárias e nós voltamos daqui a pouco. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar.
frustrarão. Não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Para você que ama este programa e quer que ele continue no ar, anote as informações dos bancos e escolha o melhor para você. Banco Itaú, agência 0713. Banco Itaú, agência 0713. Banco Itaú, conta corrente 40 611, dígito 4. Banco Itaú, conta corrente 40 611, dígito 4. Banco Bradesco, agência 2688, dígito 3. Banco Bradesco, agência 2688, dígito 3. Banco Bradesco, conta corrente 90 68, dígito 9. Banco Bradesco, conta corrente 90 68, dígito 9. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. Glória a Deus, ouvimos aí esse hino maravilhoso e nós estamos aqui continuando falando da palavra de Deus aos nossos corações. E eu estava aqui pensando aqui sobre Jesus Cristo, que ele fala uma parábola que chama a parábola das 10 virgens. Nessa história, a parábola é uma historinha que ele conta para exemplificar alguma coisa que ele queria passar a mensagem, né? Nessa parábola, Jesus Cristo usa a figura do casamento judaico, na época de Jesus, né? Que era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá a noiva o esperava com suas damas de honra, que eram as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias. Essa historinha de Jesus, né, Rinaldo, ela fala assim de 10 virgens que estavam ali esperando. As virgens, a Bíblia separa em dois grupos. Jesus separa em dois grupos, das prudentes e das loucas, das imprudentes. E no começo do programa a gente falava um pouco sobre isso, do Brasil, né, ter
tantas pessoas evangélicas, né? E muitas coisas que acontecem não fecham a conta, né? Porque Jesus Cristo traz um evangelho que muda o coração do homem, que transforma a vida dele, até como você falou agora há pouco, né? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, né? E transformar corações para que tenham uma vida sincera, amorosa. E isso não bate, né, com o que acontece durante a época da Covid, onde tem muita violência, né? Em lares onde mulheres apanham de maridos, onde crianças muitas vezes são violentadas, onde velhos apanham, né? E esse Brasil evangélico não deveria ter essas coisas, né, Rinaldo? Então, né, essa parábola, ela demonstra exatamente o que você falou. Tem as prudentes, que são aquelas que estão aguardando, estão se preparando para o noivo, que seria Jesus Cristo, né? Então elas estão preparadas para receber Jesus. Aí vem a grande pergunta. Essas pessoas que batem em mulheres, que batem em idosos, batem em crianças, estão preparadas para receber Jesus? Então, porque esse grupo de 10 virgens, todas eram virgens, ou seja, as 10. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam juntas esperando. Todas eram iguais, estavam esperando o noivo. As 10 estavam esperando os noivos, todas tinham as suas lâmpadas na mão. As 10 eram iguais. Não dá para distinguir nesse grupo quem é prudente, quem é imprudente. Estão lá, as 10. Jesus separa em 2 grupos, 5 e 5. 5 prudentes, 5 imprudentes. Mas você olha para elas, elas são iguais. Não tem diferenciação, não dá para diferenciar uma da outra. E aí elas ficam esperando. Esperando. O noivo tarda, o noivo demora. Passa tempo, ou seja, o tempo passa e elas estão lá esperando. Daqui a pouco elas caem no sono, as 10 caem no sono, esperando o noivo que não veio. Então, nós também estamos hoje em dia nessa espera. Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. Que os nossos corações possam ser parte desse grupo de 5. Embora você olhe para os 10 e olhe para isso, é igual. As 10 são iguais, não tem diferenciação. Está todo mundo com lâmpada na mão esperando Jesus Cristo voltar. Mas que o nosso coração possa fazer parte do grupo das prudentes. Embora a gente olhe para aquele grupo e veja que é tudo igual. É tudo igual, tudo frequenta a igreja, tudo vai com Bíblia debaixo do braço, tudo está todo dia tá cantando, está louvando a Deus, é tudo igual. Mas que o nosso coração se esforce para fazer parte do grupo que não vai aparecer, que é igual ao outro, mas o grupo das prudentes. Nós temos que ser referência, né? O cristão, eu li um versículo, nessa aqui eu vou até imitar o pastor Paulo, mas meio falsamente, né? Porque o pastor Paulo é muito de, olha, eu li um versículo e peguei uma mensagem aqui que eu nunca tinha percebido. Eu fiz isso também. Eu li um versículo que está em João, no capítulo 12, entre 9 e 11. E lá ele fala que as pessoas, elas iam visitar Lázaro. Lázaro era aquele homem que foi ressuscitado por Jesus. E elas iam lá para visitar Lázaro e criam em Jesus. Então aquele homem, Lázaro, era referência. Você imagina, a gente estar do lado de uma pessoa que ressuscitou, Flávio. Imagina você, imagina que você foi ressuscitado por Jesus. Eu vou ser sincero, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar seu pulso e ver se você está vivo. Porque é uma coisa assim, inumana, né? É uma coisa, um milagre que aconteceu. Fantástico. Fantástico. E aquilo chamava as pessoas para Jesus. Então o que hoje pode estar faltando na vida dessas pessoas que fazem o mal, que praticam essas barbaridades, é que elas não têm mais comunhão com nada. Elas estão ali, mas estão frias. Elas convivem com cristãos, mas não são cristãos. Elas aparentam, né? Deve ser essa a diferença entre as 5 e as outras 5 que você citou. Então, e aí de repente, tá todo mundo dormindo ali, ouve-se um grito, o noivo! Aí... O noivo! O noivo! Todo mundo acorda e tal, o noivo. Vamos pegar as nossas lâmpadas e vamos encontrar o noivo no versículo, capítulo 25 de Mateus, versículo 8, fala assim, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aí surge algo que diferencia o grupo de 5 prudentes do grupo de 5 imprudentes. Porque lá atrás, quando elas começaram a esperar o noivo, as 5 prudentes
pegaram azeite. Levaram com elas azeite. Se prepararam. Porque a espera poderia ser longa. A espera podia demorar. E elas pegaram azeite e levaram com elas. E aí, na hora de acender as lâmpadas, o azeite faltou para 5 que não eram prudentes. Que tal você aí, que está agora ouvindo esse programa, buscar mais azeite para a sua lâmpada? Que tal você aí, no próximo domingo, na próxima semana, ir à casa de Deus, buscar Jesus Cristo, buscar o Senhor, sua graça e azeite para encher a sua lâmpada, para que não falte quando gritarem: olha o noivo! Pega azeite. Essa foi a diferença entre um grupo e o outro. As que eram prudentes pegaram o seu azeite e levaram junto. E esse azeite você só encontra quando você busca a Deus e a sua palavra. Amém. Então fique sabendo disso, que esse azeite vai encher o seu coração e vai acender a sua lâmpada. E é isso que é a necessidade. A gente lê lá em Apocalipse e fala que Jesus, a volta de Jesus não tardaria. Só que para muitos, hoje, ela está tardando. Porque para quem escreveu lá, o irmão o João, né, que escreveu na ilha de Patmos, o Apocalipse, há quantos anos atrás? E naquela época ele já falava... Diz que logo venho. Diz que logo venho. E já se passaram 2000 anos, um pouco menos, vai. E não aconteceu. Então as pessoas vão esfriando e não vão se preparando. Só que nós temos que nos preparar. Cada dia uma missão diferente, né? A gente tem que cumprir a missão nossa na Terra, mas nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. E isso não está acontecendo. Então se prepare. Busque ao Senhor de todo o seu coração, para que haja azeite na sua vida. Você possa acender essa lâmpada o dia que gritarem: olha o noivo! Olha o noivo! Aí não vai dar tempo de mais para nada. Não dá para ir comprar azeite. Só quem tiver o seu azeite vai conseguir acender a sua lâmpada. Que essa diferença faça você, todo dia, buscar ao Senhor em sua vida. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Sempre é bom falar com alguém de confiança, ainda mais se este alguém for Deus. Oremos. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de levarmos a tua palavra a todos os ouvintes, que tu possas estar abrindo o coração, a mente de todos, para que eles aprendam um pouco mais da palavra de Deus, que as lâmpadas possam estar cheias do óleo, possamos estar preparados para a volta do Senhor, que possamos usufruir da salvação de Jesus que foi nos dada na cruz, morte de cruz. Que as pessoas não fiquem apenas achando que o Jesus histórico, aquele da figura em quadrinho, do filme, que ele só aquele que existe. Não, existe um Jesus Salvador, que teve uma missão aqui na terra que foi nos salvar e possamos estar preparados para a sua volta. Que Deus abençoe nossos lares, que os nossos problemas possam ser amenizados com a tua presença, que tu possa nos dar sabedoria, ó Pai, e que possamos fazer coisas que até então não sabemos como fazer. Que Deus abençoe nossos lares, nossos trabalhos, nossos afazeres, as nossas famílias. Que tudo possa concorrer para o bem daqueles que o amam. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o Espírito Santo. Como é doce a presença de Jesus. Como é doce a presença de Jesus. Nossos corações transbordam de alegria e paz. Teu Espírito renova o nosso ser.
Como é doce a presença de Jesus. Como é doce a presença de Jesus. Teu amor é derramado sem limite sobre nós. Nada pode impedir o teu agir. Espírito Santo, vem tocar em nós. Espírito Santo, toca em meu ser. Espírito Santo, vem tocar em nós. Espírito Santo, toca em meu ser. Eu sou teu adorador. Vem tocar em mim. Vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim, pra onde vou. O meu coração é seu, Espírito Santo. Oh, oh. És bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Adorarei tua vida em minha vida. És bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Espírito Santo, vem tocar em nós. Espírito Santo, toca em meu ser. Espírito Santo, vem tocar em nós. Espírito Santo, toca em meu ser. Eu sou teu adorador. Vem tocar em mim. Eu sou teu adorador. Vem tocar em mim. Glória a Deus por esse louvor. Lembrando que pastor Paulo Lutero está na nossa convenção estadual em Campinas, que começou ontem, vai hoje o dia todo, e amanhã no Grande Templo Brasil para Cristo Pompeia é o encerramento da nossa convenção estadual. Queremos te convidar para o nosso culto no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na rua Carlos Vicárias 124, próximo ao campo de futebol do Palmeiras. Vamos juntos louvar, né, Rinaldo? Vamos estar aqui para buscar esse Deus tão grandioso. Amém. Deus abençoe a todos, né, que estiverem, e vamos fazer força para que o movimento seja maior, né? Isso. Precisamos de Deus. Ele não precisa da gente, mas nós precisamos dele. É hora de buscarmos azeite para as nossas lâmpadas, para não apagarem,
para quando Jesus voltar estarmos preparados. Estamos preparados para a volta do nosso Deus. E estamos aqui encerrando a nossa participação nesse programa. Rinaldo, foi muito bom ter você aqui ao meu lado, depois de 31 anos que estivemos fazendo um programa de rádio lá na Rádio Morada do Sol. O mundo dá voltas, mas estamos aqui, a gente para no mesmo lugar, né? Espero que não seja a última vez, né? Não sei, vamos esperar novos convites. Não, o pastor Paulo Tero vai nos chamar algumas outras vezes para fazer programa. Conhecendo ele, sim. Então, foi muito bom estar com você aqui. E como é que foi a experiência, a volta? Foi difícil, né? Porque há muitos anos que eu não falava assim em público, né? Então não é fácil. Estar aqui é diferente de estar em casa ouvindo o programa. Mas espero que Deus tenha abençoado a todos os ouvintes. Pois é, se um dia alguém te chamar para alguma coisa para fazer para Deus, né? Vá em frente. Que Deus sempre capacita, sempre dá mais alguma coisa para nós fazermos a obra dele, que não é nossa, né? A obra é de Deus, né? Não, a obra é de Deus. A gente só é um instrumento na mão dele, né? Então Deus nos chama para fazer a obra dele, né? Que nós possamos aceitar esse chamado, né, que Deus, quando Deus chamar através do pastor da sua igreja, através de alguém que está precisando, você possa trazer a sua palavra, estender a sua mão, né, porque Deus, nesse momento, vai estar com você. Contribuir para a obra de Deus. Isso aí. Terra. Glória a Deus. Queremos aqui nos despedir, dizer a todos que tenham uma ótima sexta-feira, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus possa abençoar cada um que está ouvindo essa programação. Deus abençoe a todos na paz do Senhor. A Voz do Brasil, para Cristo. Sob a direção do pastor Paulo Lutero de Melo. Pastor Paulo Lutero de Melo, um ministério a serviço do louvor a Deus.